E aí, claro, também, né, a repescagem da Sul-Americana, ela já está definida, ao contrário do que acontece na Libertadores. Na Libertadores, a gente vai ter o sorteio. Então, vamos lá mostrar os classificados da Libertadores. E vamos ter o sorteio, né, desses duelos. Libertadores. Os times que terminaram em primeiro lugar, eles ficam no pote 1. E os times que terminaram em segundo lugar ficam no pote 2, certo? Então a gente tem aqui no pote 1 as equipes do Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez, Internacional e LDU. Todos eles já ordenados do melhor colocado para o pior colocado. Entre os primeiros, né? O time que mais pontuou e terminou em primeiro foi o Palmeiras, e o time que terminou em primeiro com a menor pontuação foi a LDU, tá? E a mesma coisa no pote 2, com o Botafogo, que foi o segundo colocado que teve a maior pontuação, até o Cerro Porteño, que foi o segundo colocado que teve a menor pontuação. E foram esses os times: Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitário e Cerro Porteño. Então, podemos ter duelos brasileiros nas oitavas de final. Ainda vão ter o sorteio, né? E assim, tem alguma limitação? Agora a galera da live pode me ajudar também. Limitações, sorteio, Libertadores, oitavas. Tem limitação, assim, de não poder jogar contra os times do próprio grupo ou times do próprio país? Vamos dar uma olhada aqui, né? O sorteio da Libertadores... Ah, não, isso é de 2024, calma. 2025. Mas em 2024 já não tinha nenhuma limitação, né? É só o pote 1 contra o pote 2 mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Botando na tela, né? Com o encerramento da fase de grupos, os 16 times classificados à fase mata-mata agora aguardam pelo sorteio dos duelos. Acontecerá na próxima segunda-feira, às 12 horas. Assim como o sorteio da Copa do Brasil, né? Na segunda-feira também. Então, vamos fazer uma programação especial na segunda-feira para a gente poder comentar sobre esses sorteios, tá? Permitindo confronto entre clubes do mesmo país, a divisão de potes é feita entre os líderes de cada grupo do pote 1 e os segundos colocados no pote 2. Sem a limitação de nacionalidade, clássicos podem aparecer já nas oitavas de final. Clássicos, assim, né, não os estaduais, né? Porque já tem... como é? Por exemplo, o São Paulo não pode jogar contra o Palmeiras, porque é pote 1 e pote 1. Né? E Flamengo não pode jogar contra o Botafogo porque é pote 2 e pote 2. Certo? Então, pode haver confrontos entre brasileiros, mas que eles não podem se enfrentar estando no mesmo pote, certo? Mas dando uma olhada rápida aqui também, até, cara, os argentinos todos estão no pote 1, né? Racing, River, Estudiantes, Vélez, né? Pô, 4 argentinos no pote 1. E a LDU, né? Do Equador. Então aqui a gente tem Peñarol do Uruguai, o Atlético Nacional. Atlético Nacional de onde? O Atlético Nacional é da Colômbia. Eu esqueço, cara, os times. O Libertad é do Paraguai, né? Não, Libertadores não, cara. Libertad é do Paraguai, isso mesmo. Aí o Universitário, o Cerro Porteño. O Cerro Porteño do Paraguai também tá no mesmo pote do Libertad. Universitário. Aí vamos colocar FC, né, pra...
O Universitário é do Peru, né? Então, assim, nessas oitavas de final, a gente só pode aí ter jogos das equipes do mesmo país se forem brasileiros, né? Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. Aí a gente pode ter esses duelos entre eles. No mais, os times do mesmo país estão no mesmo pote. Racing, River, Estudiantes e Vélez, da Espanha, e o Cerro Porteño com o Libertad do Paraguai. Né? Então, aí essa divisão aí da Libertadores que ainda vai ter o seu sorteio. Né? Mas a Sul-Americana já está definida a fase de repescagem aqui, né? Como eu já tinha mostrado aqui na live, a gente vai ter os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. E aí vai ser o time de maior pontuação dos segundos colocados da Sul-Americana, o melhor classificado contra o pior classificado entre os terceiros colocados da Libertadores. E aí a gente vai ter Grêmio e Alianza Lima, Once Caldas e Bulu Bulu, Atlético Mineiro e Atlético Bucaramanga, Palestino e Bolívar, América de Cali e Bahia, Vasco e Independiente del Valle, Guarani contra a Universidade de Chile, Cerro Largo contra o Central Córdoba. Esses duelos aí são os da Sul-Americana, certo? Então aí temos ainda 4 brasileiros jogando a Sul-Americana já nessa fase de playoffs, né? E aí nas oitavas de final vai ser sorteio. Mas já temos aí também brasileiros aguardando essa próxima fase, né? As oitavas de final a gente tem o Fluminense, que terminou aqui o grupo F na liderança, né? Então o Fluminense já está aguardando aí nas oitavas de final da Sul-Americana de maneira direta para ver quantos companheiros do Brasil vão jogar também esse mata-mata aí junto do Fluminense, mas já estão jogando também, né? Mais 4 aí brasileiros pelo menos nesse mata-mata da Sul-Americana. Mas, bem, é isso. O Liano falando aqui, a galera tá torcendo para ter um Palmeiras e Flamengo nas oitavas da Libertadores. Seria um jogaço, né? Um jogaço mesmo aí entre as duas equipes, uma revanche do Palmeiras que perdeu pro Flamengo no Brasileiro. Seria um jogaço. E ele dizendo que queria que o Fortaleza pegasse o Inter, ou o Vélez, ou o LDU. Né? Aí são adversários mais, diríamos, acessíveis, né, para a equipe do Fortaleza. Mas, enfim. Quem vier, vai ter que vir, né, velho? É o sorteio aí geral e o Fortaleza, primeiro, antes de torcer para um adversário acessível, tem que se reforçar, né? Dar uma evoluída no seu time, porque essa primeira fase do Fortaleza foi dolorosa, né? Foi mais difícil do que esperava. Então, o time do Fortaleza precisa desses reforços aí para poder disputar com mais competitividade essa fase de mata-mata. Se for entrar com o mesmo time, aí com a mesma pegada dessa fase de grupos, não vai fazer muita coisa nesse mata-mata não, infelizmente. Mas enfim, tô torcendo, claro, pela equipe do Fortaleza aí na Libertadores.